A cruz de Cristo é a porta do reino de Deus. E a prova disso é a Páscoa que passou. Você sabia disso? Deixa eu te explicar. A primeira vez que a palavra Páscoa apareceu na Bíblia foi em um livro chamado Livro de Êxodo. Esse livro, basicamente, conta que a Páscoa foi criada por Moisés por causa de uma ordem de Deus. E por que Deus ordenou que a Páscoa fosse criada? Deus criou a Páscoa para representar a libertação do povo de Deus, que era Israel, da escravidão que eles estavam sofrendo do Egito. Vocês estão ligados nessa história, O povo de Deus estava sendo escravizado pelo Egito e Deus levantou um libertador, que era Moisés, para libertar o povo. Além disso, Deus também mandou as tão famosas 10 pragas do Egito. Vocês lembram disso? Então, a última praga que Deus mandou pro Egito era literalmente a morte. Para Deus vencer o grande inimigo de Israel, Deus mandou literalmente a morte como praga. Essa morte iria matar todos os filhos mais velhos de cada família, exceto das famílias que estivessem com sangue manchado em suas portas. Presta atenção nisso que é importante. Deus só iria salvar as famílias que manchassem as suas portas com sangue, e não qualquer sangue. Tinha que ser sangue de um cordeiro macho e perfeito, sem nada quebrado, sem estar machucado. Entendeu, né? Foi assim que surgiu a Páscoa. Quem estivesse com a porta manchada de sangue, a morte iria passar por cima dessa casa e não atingiria essa família. Inclusive a palavra Páscoa significa isso, passar por cima. É isso que significa a palavra Páscoa. Na época que Deus mandou o povo de Israel fazer isso, ninguém entendeu direito o que Deus estava querendo dizer com essa festa. Tipo, o que Deus quer dizer com isso? Por que eu tenho que matar um cordeiro? O que está acontecendo aqui? Por que eu tenho que melar a porta da minha casa de sangue? O que tá acontecendo? Ninguém entendeu. Mas 1500 anos depois, apareceu um cara chamado Jesus de Nazaré, que foi inclusive chamado pelo seu próprio primo, João Batista, de o Cordeiro de Deus. Esse homem, ele nasceu de uma virgem e na sua vida inteira ele não pecou. Ele cumpriu com perfeição toda a lei de Moisés e todos os mandamentos de Deus. Ou seja, esse cara é biblicamente perfeito. Ele não tem pecado nenhum. Primeiro porque nasceu de uma virgem e segundo porque nunca pecou. Ele é um cordeiro perfeito. Agora olha que loucura. Quando estava prestes de acontecer a Páscoa dos judeus, Jesus junta seus discípulos para comemorar a Páscoa. Porém, quando ele vai comemorar, ele faz uma coisa diferente. Basicamente, Jesus reúne todos os seus discípulos na tão famosa última ceia. Só que ao invés de Jesus seguir o que Moisés fez no livro de Êxodo, que era basicamente fazer a única ceia em memória de Deus, pelo que Deus fez, Jesus fala para os seus discípulos: vocês vão fazer essa ceia agora em memória de mim. Ao invés de Jesus olhar para o que Deus fez no Antigo Testamento, ele aponta a direção da Páscoa para si mesmo. E com isso, Jesus muda totalmente o foco da Páscoa e concede o verdadeiro significado a essa festa que Deus criou. Hoje, o significado da Páscoa é o que Cristo fez. Antes de Cristo, o significado da Páscoa era o que Deus fez para Israel. Hoje, o verdadeiro significado da Páscoa foi o que Jesus fez. E o que ele fez? Então, um dia depois da última ceia, cadê essa passagem? Jesus é crucificado e morre na cruz. E olha que legal. Quando Jesus morre na cruz, ele mancha a cruz com o seu próprio sangue. Porque quando ele morreu, ele estava sangrando. Então ele manchou a cruz com o seu próprio sangue. E da mesma forma que o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, para se livrar da morte, teve que manchar as portas da sua casa com sangue de cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus, que é Jesus, manchou pela última vez a porta do reino de Deus, que é a cruz. Entenda o negócio. A porta do reino de Deus e do paraíso é a cruz de Cristo. A cruz é a porta e Cristo é o caminho. Esse, inclusive, é o grande significado da Páscoa que, infelizmente, pouca gente fala. Assim como a morte passou por cima da casa dos israelitas que mancharam a sua porta de sangue de cordeiro, hoje a morte não toca no cristão que crê no sacrifício que Cristo fez na cruz. A cruz, inclusive, é a porta pela qual todos os crentes precisam passar para que possam entender verdadeiramente os mistérios do reino de Deus. Ninguém vai viver verdadeiramente a realidade do reino de Deus se não passar pela essa porta, que é a cruz. E para passar nessa porta requer sacrifício, arrependimento, negar a si mesmo, carregar a própria cruz, escolher o caminho estreito ao invés da porta larga que o mundo inteiro escolhe. Para entrar nessa porta é necessário que você entenda e reconheça a nossa total incapacidade de salvar a si mesmo. E com isso você creia verdadeiramente que o único caminho para você chegar em Deus é Jesus. Jesus é o único caminho. Só ele pode nos salvar, as nossas obras, os nossos atos não conseguem nos salvar. Porque a cruz é a porta do reino de Deus e Jesus é o caminho. É por isso, inclusive, que o diabo tenta o tempo inteiro colocar na sua cabeça que você pode viver esse evangelho mentiroso em que não existe a cruz. Você pode seguir a Deus de qualquer jeito, segue teu coração, faz as besteiras que você faz, tá nem aí. Pode pecar, não precisa negar a si mesmo, não precisa fazer nada, porque Deus é amor, faz o que você quiser. É isso que o diabo fala, e sabe por que ele fala isso? Porque ele quer que você morra.
Olha só, ele quer que você morra. O diabo sabe que fora da cruz a morte pode te alcançar. Da mesma forma que a morte alcançou a casa das pessoas que não estavam com a porta manchada de sangue. Esse falso evangelho Nutelinha que muita gente tem pregado pra você, não só te engana, como te mata. Essa historinha que você pode pecar o quanto quiser, que você tem que seguir o seu coração e é isso aí, tá tudo bem. Esse evangelho em que não existe a cruz é mentiroso. Isso tudo é mentira, meu amor. É mentira pra te enganar. A Páscoa que passou mostrou pra gente que a porta do reino de Deus é a cruz de Cristo. E o caminho é Cristo. É por isso, inclusive, que Jesus manda a gente carregar a nossa cruz, negar a si mesmo. É por isso que Jesus fala que ele é o único caminho. Porque não existe outra porta que esteja manchada de sangue hoje que não seja a que Cristo manchou. Então, por favor, não seja enganado por falsos ensinamentos que só servem para agradar o seu ego e o seu pecado. Esse evangelho Nutella que muita gente está pregando só serve para agradar e enaltecer uma pessoa, o diabo. Jesus nos mostrou outro caminho. E para mim esse é um dos significados mais poderosos da Páscoa. Que Deus te abençoe!